Graça e paz, amada igreja. Nós, antes de iniciar a mensagem, nesta manhã de sexta-feira, né, esse dia de Semana Santa, nós estaremos divulgando para vocês que temos 105 inscritos já no nosso canal do YouTube. Tá? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se lá no canal. Assim nós estaremos divulgando o nosso trabalho da nossa igreja. O texto nesta manhã se encontra em Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 ao versículo 28. Acompanhe aí com a sua família, pegue sua Bíblia aí e vamos ler de 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal do mês, será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena e para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, como um pão de asno, e as ervas amargas e a comerão. Versículo 9. Comerei do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as espessuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo e cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até aos animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, e passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, mas a vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães de asno. Logo ao primeiro dia tirarei o fermento da vossa casa, pois qualquer que comer coisa levada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará. Pausa aí. 3, 2, 1. Versículo 16. Ao primeiro dia haverá para vós outros a santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei a vosso hoste da terra do Egito, porquanto guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Versículo 19. Por este dia não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comeu pão levado será eliminado da congregação de Israel.
tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levada comereis em todas as vossas habitações, e comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel, e lhe disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que lhe estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir o egípcio. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto, para vós outros e para os vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu o egípcio e o livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Versículo 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim o fizeram. Amém. Amado, vamos orar nesse momento? Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia para com a nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por esse momento que tu nos concede, para estar diante da tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, esse momento que nós vivemos em nossas casas, Deus, sempre debaixo da tua santa proteção. Agora, Pai, nós queremos te agradecer, Deus, e te suplicando, Deus, que o teu Espírito vá em encontro, Pai, a necessidade de cada família, Senhor, presente. Estende sua mão santa, poderosa, guardando o livrando de todo mal. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, o contexto desse texto que nós acabamos de ler, de Êxodo, capítulo 12, de 1 a 28, o povo hebreu estava escravizado há 400 anos lá no Egito. E quando Deus chama Moisés e dá uma missão para Moisés de voltar ao Egito, porque Moisés saiu do Egito, voltar para o Egito para libertar o povo, Faraó ele endureceu seu coração, não permitiu que ele fosse. Mas aí Deus, no seu poder, Deus ele leva sobre o egípcio, e estas 10 pragas, está relatado aqui, em uma delas é a morte dos primogênitos, e Deus ele pede o povo para se preparar. Então aí nós podemos falar sobre a origem da Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Isso que nós vimos o texto aqui, que todas as casas que tinham a marca do sangue dos ombrais da sua porta, o anjo destruidor passava por cima dessas casas. Mas a Páscoa ela é um memorial permanente do dia que o Senhor passou pela terra do Egito. Porque Deus ali ele agiu como juiz, Deus agiu como Salvador e como Deus da aliança do seu povo. Como Cristo está associado com a Páscoa? Jesus Cristo ele se faz presente do primeiro livro até o último livro da Bíblia. Nós, olhando para esse texto, nós vamos associar Jesus Cristo na Páscoa. Jesus ele morreu durante a celebração da Páscoa judaica. Diz o texto lá dos Evangelhos que era Páscoa naquele momento. Lá em Mateus 26, versículo 2, diz que Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. João capítulo 19, versículo 14, segundo o Evangelho de João, Jesus foi crucificado na mesma hora em que as famílias preparavam o cordeiro da Páscoa. Está lá em João, capítulo 19, versículo 14, que diz assim: e era para a serve pascal, cerca da hora sexta, e disse os judeus: eis aqui o vosso rei. Então, para a serve pascal, isso quer dizer, era a preparação da Páscoa.
Jesus também ele foi reconhecido pelos seus discípulos como o Cordeiro. Lá em João capítulo 1, versículo 29, né, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, também está escrito: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. Amado, Cristo está associado na Páscoa. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 12 também, diz o texto: e cantava em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, a honra, glória e louvor. A morte de Cristo também está associada claramente, nitidamente com a Páscoa, porque Cristo foi substituto, Cristo morreu em nosso lugar. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e versículo 24, diz assim: porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para os seguintes, os que passam, o qual não cometeu pecado nenhum, nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, para a sua chaga fosse sarado. Nós, nesse texto, nós lembramos da passagem de Abraão, quando Deus pediu ele que sacrificasse seu filho Isaque. Subindo naquele monte, antes de subir aquele monte, Abraão falou para o seu servo: fica aqui que eu e o garoto vamos subir, vamos cultuar a Deus, fazer o sacrifício a Deus e vamos voltar. Abraão tinha certeza que ele ia fazer o sacrifício a Deus, mas ele também tinha certeza que o garoto ia voltar com ele. Chegando lá em cima, Deus não permitiu que Abraão matasse o seu filho. Deus providenciou um cordeiro naquele lugar. E esse cordeiro nos mostra que foi o substituto no lugar de Isaque. Mas o interessante dessa passagem é o amor de Deus, porque naquele mesmo monte que Deus não permitiu que Abraão matasse o seu filho, Isaque, nesse mesmo monte, anos depois, Deus sacrifica o seu filho em nosso lugar. Jesus morreu no mesmo monte que Isaque, no nosso lugar. Então, Jesus, ele é um substituto em nosso lugar. Por isso que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 24, ele relata isso. Também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a versículo 20, ele confirma também isso. Diz lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20, diz assim: sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Jesus, ele é conhecido como Cordeiro perfeito, porque ele cumpriu todas as leis. Jesus, ele não tinha defeito, não tinha pecado, não tinha mácula nenhuma. Então, ele foi o substituto no nosso lugar. Interessante também é sobre como o texto fala sobre o fermento. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 15, diz assim: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Aí o versículo 19 diz assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Amado, Paulo ele vai relatar, ele vai citar também esse fermento. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, versículo 8, Paulo também ele vai citar esse fermento. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, 7 a 8.
lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não como velho fermento, nem como fermento da maldade e da malícia, mas sim como os asmos da sinceridade e da verdade. Interessante esse versículo de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Interessante aqui essa frase que Paulo coloca no versículo 7, como sois de fato. Paulo está falando sobre aqui a impureza da igreja de Corinto. Paulo está dizendo que se somos de fato servos de Cristo, somos de fato cristãos, nós devemos nos purificar cada dia mais, buscar a santificação, não ficar contaminado pelo pecado, pelo mundo, mas sim, nós devemos ter uma vida digna diante do Senhor. Agora aqui no Novo Testamento, em Cristo, nós vemos a escravidão do pecado. Antes era a escravidão do faraó lá do Egito. No Novo Testamento é a escravidão do pecado. Antes era a morte do Cordeiro, lá no Antigo Testamento. Olhando para o Novo, nós vemos a morte de Cristo em lugar dos pecadores. Amado, nós queremos mostrar a implicação desse texto. Cristo é a provisão de Deus para a nossa salvação. Só Cristo nos salva. Cristo é o único caminho para a salvação. Cristo foi a provisão de Deus. Precisamos nos apropriar dessa provisão e nos alimentar do Cordeiro de Deus. A Páscoa é a festa que nos lembra não apenas a passagem de Deus, mas também a nossa passagem de uma velha vida para uma nova vida, para uma nova criatura. Devemos ver que Páscoa e ceia é um termo de gratidão. É um tempo que nós sentimos gratidão porque pela provisão de Deus em Cristo. É um tempo de reflexão, olhando e pensando sobre o lugar que Cristo ocupa em nossa vida. Jesus, ele morreu na cruz para nos dar vida. Naquele lugar da cruz era eu, era você, era nós que tínhamos que estar naquela cruz. Mas Cristo foi em nosso lugar. Também a ceia ou a Páscoa é um tempo de transformação, de uma velha vida para uma nova vida. Nós devemos parar e refletir e dizer realmente quem somos de fato. João capítulo 3, versículo 36, é o último texto que eu quero deixar para vocês. E diz assim: quem crê no Filho tem vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. João 3,16. Você já tem a marca do Cordeiro em sua vida? Senhor, abençoe cada um de nós nesta manhã. Que a graça de Deus seja estendida sobre toda a nossa família. Amém.